Queridos irmãos, saúde e paz. Hoje, se Deus permitiu, é sábado, você vendo esse vídeo, estamos caminhando firmes e fortes na Escola Bíblica Sabática. Já estamos hoje na lição número 11, nós estamos na reta final desse trimestre, nesse período de pandemia, apesar de todos os protocolos, de todo o distanciamento, nós não deixamos de estudar a palavra do Senhor, não deixamos de refletir, não deixamos de enriquecer, né, isso, a nossa fé, a nossa comunhão, usando as ferramentas tecnológicas para que a gente esteja sempre andando para frente. Então seja bem-vindo para mais um momento de estudo. Nesse período agora estamos estudando Filipenses. Na semana passada o pastor Alex falou sobre o capítulo 1º e o 2º, e eu agora falo sobre o 3º e o 4º. E o tema da lição hoje é alvo a ser alcançado. Aqui o autor nos traz a reflexão da importância de nós termos alvos, metas, projetos, sonhos no decorrer da nossa jornada, para que a gente possa planejar, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa em todo o tempo viver o melhor nesse tempo aqui na Terra. Então, quando nós nessa introdução já lemos aqui, somos abençoados por ele, que ele diz que quando nós temos essas metas, a nossa esperança é nutrida. Então eu espero que nessa tarde ou nesse dia, quando nós estudamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua memória aquilo que você já fez até o dia de hoje e o que você ainda pode fazer no futuro que Deus nos reserva, o amanhã, se Deus assim nos permitir viver. Então, o nosso caminhar envolve fazer a vontade do Senhor. E lógico, nós temos aqui como referência o próprio apóstolo Paulo, que no seu encontro com Jesus, a conversão que ele vive, rapidamente Deus já revela para ele qual era a missão dele. E nós sabemos que ele, como missionário, como pastor, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, e o Espírito Santo de Deus foi conduzindo os seus passos nesse sentido. E a gente sabe que era a evangelização dos gentios. Então o apóstolo Paulo é essa grande referência de alguém que não ficou atirando para todos os lados, não estava perdido na sua vida com Deus. Mesmo antes da conversão, ele conhecia Deus, antes de conhecer Jesus, ele vivia na perspectiva da lei. O alvo dele era cumprir a lei. Então o apóstolo Paulo trazia consigo essa disciplina, essa capacidade de entender o que precisa ser feito. Na perseguição dos servos de Deus, dos discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo encontrou a sua missão. Como você está hoje? Quando nós pensamos em missão, irmãos, nós primeiramente precisamos pensar na nossa vida. A vida é sagrada, como eu sempre falo para vocês. Nós, como seres humanos, homens e mulheres, temos que ter alvos, metas, desejos, planejamento, planos. Isso não é pecado, em hipótese alguma. Nós só precisamos colocá-los sempre na mesa de Deus. Nós precisamos sempre colocar diante da chancela do Senhor. Lembra que eu preguei aí na quarta-feira passada sobre a brevidade da vida, sobre pedirmos a permissão de Deus? Deus sempre estará conosco, nos ajudando nesse caminhar. Mas muito mais, irmãos, do que realizarmos coisas na nossa vida, o apóstolo Paulo nos traz a reflexão da nossa missão, do alvo que é Cristo Jesus e a eternidade. O autor, então, aqui nos ajuda a pensar, no primeiro tópico, o cuidado que a gente tem que ter ou com quem nós estamos aprendendo. Todos nós aprendemos coisas todos os dias, uns mais, outros menos. Ensinamos também. Ele aqui tem uma preocupação muito grande, e esses versículos, logo no início do capítulo 3, nos diz assim: meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros,
cuidado com a falsa circuncisão. Que palavras fortes do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa que não media as palavras, ou não tinha meias palavras, ele não enchia linguiça, ele não floreava nada, ele ia direto no ponto, usando o vocabulário farto que ele tinha. Ele era um homem culto também, e ele falava de forma muito séria. Por quê? Porque ele sabia que a missão que foi dada a ele era uma missão eterna. Ele estava falando sobre uma mensagem que envolvia o destino eterno das pessoas. E nós sabemos que é o céu ou é o inferno. Essa mensagem não mudou. Quando ele traz essa reflexão de perspectiva aqui para a gente, é uma perspectiva da eternidade. É uma perspectiva de que nós estamos seguindo e precisamos seguir com clareza. Precisamos seguir com cuidado, com prudência. Por quê? Se nós nos alimentarmos mal, vamos ter problemas na saúde, pensando no nosso corpo. Quando nós temos uma alimentação saudável, quando você dorme corretamente, quando você toma a quantidade de líquido para o seu corpo, quando você come legumes, quando você come proteínas, quando você come todos os alimentos necessários para que o nosso corpo tenha energia, nós vamos tendo uma vida melhor a cada dia. Vamos envelhecendo com saúde. Quando nós pensamos nos ensinamentos da palavra do Senhor, quando nós nos alimentamos com a palavra, estamos sempre saudáveis, irmãos. O apóstolo Paulo aqui vai chamar de cães, de maus obreiros. Um pouquinho à frente, lá no texto, que eu acredito que você tenha lido, o capítulo 3 e 4, se você não leu, dá uma paradinha no vídeo e vai lá lê-los e volta depois, você vai ver que ele chama de inimigos da cruz. Quanta gente está no arraial de Cristo, está no ambiente da igreja, mas é um inimigo da cruz de Cristo. Ele não prega a salvação em Jesus, ele prega outras coisas. No caso aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a circuncisão, que envolvia a lei. A circuncisão era um sinal da aliança que Deus tinha com os homens lá atrás, em Abraão, que era o corte, né, isso, do prepúcio, do órgão sexual masculino. O apóstolo Paulo, então, na revelação de Jesus, ele redimensiona isso para a circuncisão do quê? Do coração. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, vai falar que a nossa vida é a circuncisão. A nossa vida revela a aliança com Deus, que agora é em Cristo Jesus, pelo sangue da cruz do Calvário. Não é verdade? Então, quando nós pensamos nisso, precisamos tomar cuidado com quem nós ouvimos, com quem aprendemos, para que nós não venhamos a aprender erradamente. Quantas pessoas, irmãos, às vezes nós damos um crédito só porque ela falou de Jesus, só porque ela falou que crê em Deus. Vamos pensar agora no pano de fundo que nós estamos vivendo, que são as eleições. Só porque o político falou que crê em Deus, ele faz a saudação, Deus te abençoe. Será que ele anda com Jesus realmente? Tenho batido nessa tecla para vocês. Gente que cita um versículo bíblico. O fato de botar um versículo bíblico num carro não quer dizer que ele ande com Jesus. Andar com uma camiseta escrito fé significa que ele crê em Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Hoje, com o advento da tecnologia, né, quantos pregadores, quantas pessoas, quantas igrejas você está visitando aí todos os dias aí para participar dos cultos? É o pastor fulano, é a pastora, não é isso? É o apóstolo, é o bispo, vários ensinamentos. Agora, então, com a pandemia, o que não se fala é sobre o fim do mundo. Profecias. Essa semana andei nas minhas pesquisas de vídeo aí, ouvindo profecias de um lado, profecias de outro, profecias para o mundo, profecias para o Brasil, profecias que a pandemia é a primeira praga que vai vir, porque agora virão mais duas fortes. A gente vai ouvindo e guardando realmente aquilo que é bom. Precisamos tomar cuidado. Quando nós pensamos na fé, o autor fala da doutrina.
Nós, como cristãos, protestantes, e nessas últimas semanas falamos tanto isso sobre a reforma protestante, da importância de crermos na palavra, de estudarmos a palavra. É aquilo que nós cremos, é a doutrina que temos que revela o nosso caminhar com Jesus e qual é o nosso alvo. O nosso alvo é andar na terra glorificando ao Senhor, mas olhando para o céu, porque senão não tem sentido. Se o nosso alvo não for o céu, a eternidade diante de Jesus. Quando ele fala aqui então desses cães de maus obreiros, o apóstolo Paulo falava porque ele estava identificando. Nos dias de hoje, irmãos, você também, meu irmão, minha irmã, precisa, no conhecimento da palavra, saber identificar quem é que prega mentira, quem é que está manipulando o texto bíblico. Acontece isso aí à torta direito, como a gente costuma dizer. Agora, se você não tem conhecimento, para onde você vai? De acordo com a sua carência, de acordo com a sua necessidade. E já diz alguém, quando nós estamos com fome, qualquer coisa serve para saciar. E aí se come mal. Quando está com fome, querido, tem gente que vai no lixo por N necessidades. Quando você está com fome, você come até pão duro. Então, quando nós estamos saciados, alimentados, nós não vamos comer coisas erradas. Da mesma forma, não se alimente de religiosidade, não se alimente do sensacionalismo da fé que a gente tanto vê nesse país. Então, temos falado também sobre liberalismo teológico, não é isso? Daqueles que não acreditam na palavra do Senhor. Tome cuidado com isso. Em segundo lugar, ele vai dizer assim, nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. Esse é o grande paradoxo da vida cristã, que Jesus diz, se você quiser ganhar a salvação, você tem que perder a sua vida. Aquele que perde a sua vida ganha. Esses paradoxos nos trazem muita reflexão e muitas vezes nós não entendemos. Talvez você no dia de hoje tenha perdido alguma coisa nos últimos dias, ou você por causa de Cristo. Eu tenho falado, sempre ensino, a palavra nos ensina que muitas vezes nós precisamos deixar familiares para trás, às vezes nós precisamos abandonar uma carreira, às vezes nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos para que nós vivamos uma vida saudável em Jesus. Então, eu já perdi coisas na minha vida por causa de Cristo, mas eu ganhei muito mais perdendo, e eu creio que você também. Talvez você esteja vivendo um momento que precisa tomar decisões baseadas nisso. Então, o que ele diz para a gente aqui, nesse tópico? No versículo 7, mais o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Jesus. Irmãos, aqui a palavra-chave é a renúncia. Nós, como cristãos, precisamos renunciar muitas coisas, a partir do nosso desejo, do nosso ego, a partir de projetos. Mesmo que nós tenhamos planejado, eu precisei deixar alguns projetos, alguns planos, entendendo que era melhor. Difícil muitas vezes tomar essas decisões, mas precisamos tomar. Quando nós queremos ter relacionamentos saudáveis, vamos pensar no casamento. O marido precisa renunciar coisas para viver bem com a sua esposa. A esposa precisa renunciar. Nas nossas amizades, às vezes tem amizades que a gente tem que abrir mão para que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida saudável. Então ele fala aqui que em Cristo Jesus vale a pena perder. O apóstolo Paulo, então, é o grande referencial disso, irmãos. Ele é um exemplo de ensino, ele é um exemplo de vida. Por quê? Nós sabemos quem ele era. Ele servia a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo não servia ao diabo. Ele não era um idólatra, ele não era um homem que estava a serviço do Império Romano, de César, de forma nenhuma. Ele conhecia a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Ele pertencia a um grupo religioso chamado fariseu, que tinha uma qualidade de conhecer a palavra. O grande problema é que eles idolatravam, que eles se achavam melhores. Mas Paulo, e ele vai dar aqui, não é isso, o currículo dele, é para se vangloriar das coisas, então eu posso tirar onda, vou usar essa expressão. Por quê?
porque ele era da tribo tal, ele era formado, tinha essa graduação, ele estava no melhor grupo religioso daquela época, ele fazia parte da elite, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, o texto diz que ele deixou por perda, por esterco, por causa de Cristo. Ele abriu mão, irmãos, de um status religioso. Se ele estava perseguindo os cristãos, é porque ele tinha autoridade, ele tinha soldados ou pessoas que estavam sob o seu comando. E de repente, ele perde tudo isso. Mas ele sabia que o que ele tinha para ganhar ultrapassava qualquer benefício terreno. E assim aconteceu com a vida dele. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós precisamos, irmãos, entender que Jesus é maior do que qualquer coisa que tenhamos na terra. Que o céu que nós temos como alvo da soberana vocação, como nós aprendemos também nesse texto, nesses capítulos, precisa ser, irmãos, a essência da nossa vida. Isso não significa, irmãos, que nós vamos desvalorizar a nossa história na terra, em hipótese alguma, mas pelo contrário, nós precisamos, a partir da perspectiva da eternidade, vivermos dessa forma aqui. Isso envolve a nossa ética, a nossa moralidade, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, aquilo que falamos, aquilo que pregamos e, acima de tudo, irmãos, aquilo que vivemos. E gradativamente nós vamos vendo o custo disso. Da dor abrir mão de alguma coisa, às vezes nós perdemos pessoas, perdemos coisas, mas tem um propósito que é sempre maior. Nós precisamos com fé, seguindo a vontade do Senhor. Então, irmãos, a grandeza que nós podemos ter aqui na terra, ela não se compara à grandeza do céu. Então, quando falamos de prestígio, de prosperidade, de tantas coisas, precisamos, irmãos, entender que nada se compara à glória futura. E o apóstolo Paulo nos escreve muito isso, né? Então, a nossa riqueza espiritual, o patrimônio espiritual que nós temos até o dia de hoje, nesse movimento que você está participando dessa aula, nesse vídeo, sempre é o dia de hoje. Então, nós não podemos abrir mão desse legado que recebemos e não podemos abrir mão do legado que vamos deixar. Então, precisamos seguir cuidadosos. Em terceiro lugar, ele diz assim: nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento no passado. Então, ele diz assim, irmãos, no versículo 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, a perfeição, não é isso, o céu. Mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. Meus irmãos, o autor daqui da revista, né, o pastor que escreveu, ele vai falar da escravidão do passado. Eu já sempre falo isso. O passado, irmãos, ele é vivido com a bênção e permissão de Deus, com escolhas que nós fazemos, escolhas que deram certo, escolhas que não deram, ciclos da nossa vida. Eu chego no dia de hoje com 50 anos, talvez você esteja com 70, com 60, talvez você esteja com 30, talvez você seja um jovem que está assistindo essa aula e está com 20. Ciclos da nossa história precisam ser vividos. Baseados na palavra do Senhor, nós conseguimos seguir em frente. Mas ele fala aqui sobre, ele faz uma distinção entre um saudosismo e ter saudade. Nós podemos ter saudade de pessoas que já morreram, que foram importantes na nossa vida, avós, irmãos, talvez os seus pais, pastores, missionários, irmãos em Cristo, amigos. Às vezes, precisamos lembrar de projetos que vivemos, mas que ele passou, fase de ministério, momentos de família. Agora, irmãos, quando você fica preso ao passado, e o que acontece? Talvez o momento que você está vivendo hoje não seja muito bom. Aí qual é a tendência? A gente fica olhando para aquele tempo lá que era bom. Ah, no tempo que eu estava com o papai e com a mamãe. Ah, no tempo que meu marido era vivo. Ah, no tempo que a minha esposa era viva. Ah, no tempo que eu morava no bairro tal. Ah, no tempo que eu trabalhava assim. E fica um lamento, um miado. Já viu
Quando a gente cita esse exemplo, eu gosto de citar, já viu aquele gato quando começa um miado chato, enjoado, né? Às vezes gato, o vizinho que tem gato que fica miando durante a madrugada. Então fica uma coisa chata, enjoada. Se liberta disso hoje, se você se enquadra nisso. Isso não significa que nós não vamos lembrar das coisas do passado, mas essas coisas do passado precisam sempre nos levar em frente. E ele fala, irmãos, aqui que ninguém aguenta pessoas que vivem dessa forma. Então, quando ele que murmura o tempo todo, que fala mal de tudo, de todos, aí, irmãos, é sempre o roteiro, né? Fala mal de marido, fala mal de esposa, fala mal de filho, fala mal de patrão, fala mal da empresa, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Vamos pensar em igreja. A PIB de Cascadura, ou você que é de outra igreja, tem 87 anos. Ela viveu ciclos da história, que para alguns querem ficar idolatrando aquele ciclo lá atrás, porque na mente dele ele acha que foi o melhor momento da igreja. Mas isso não existe na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é viva e há 2000 anos ela caminha na terra. Não adianta querer trazer as coisas lá de trás, querer refazer, recortar, remontar. Isso não existe. A palavra nos proíbe até de tomarmos cuidado, de não fazermos essas coisas, de ficarmos olhando para o passado, né? Jeremias diz: quero trazer à memória aquele que me traz esperança. Então, o que eu e você no dia de hoje precisamos avaliar? A semana está chegando ao final, terminamos um mês agora há pouco, estamos iniciando um outro mês, estamos terminando um ano diferente, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Cuidado, porque isso leva a depressão, isso leva a angústia, isso leva a ansiedade. Precisamos seguir, irmãos. Ele fala aqui de mágoas, de ressentimentos, cuidados de rancor. Fulano de tal fez isso comigo há 20 anos. Às vezes no casamento a gente brinca muito disso, né? Provocando as mulheres, né? As esposas, que às vezes o marido faz um negócio e ela guarda aquilo, aí passa 10 anos, ela joga na cara do marido. Brincadeiras à parte, muitas vezes isso acontece. Se liberta disso hoje. Se preciso for, como eu sempre falo, para o vídeo agora, vai orar, para que o Senhor possa te curar. E ao mesmo tempo você ser instrumento de cura na vida das pessoas. Não seja um instrumento de doença na vida dos outros, botando peso na vida das pessoas porque algumas coisas não deram certo na sua vida, ou aquilo que você planejou, que você achava que era o certo. A gente sabe que às vezes o casamento nem sempre acontece do jeito que a gente imaginava. Aquele projeto, aquela viagem, aquele negócio. Às vezes você tem um planejamento de fazer um curso que não deu, a faculdade que foi parada no meio do caminho, a compra da casa própria. Você está cuidando da sua saúde, mas às vezes vem uma enfermidade. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende, mas a gente segue firme nisso. E não fica, irmãos, remoendo essas coisas. E aí ele fala aqui, irmãos, de uma paralisia espiritual. Você conhece gente que está paralisado na fé? Eu conheço. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas elas não avançam. Talvez seja você, talvez não seja. Se você conhece alguém, ore por ela. Cuidado para não fazer igual. Vale ressaltar, trazendo para as nossas famílias, que existe, irmãos, e a psicologia, ela explica isso, né? Aqueles que estudam o comportamento humano, uns ciclos na família. Cuidado para você que critica o seu avô, não está fazendo a mesma coisa que ele, que reclama que a sua mãe era assim, 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 e está fazendo a mesma coisa. Que você que reclamava do peso que as pessoas jogavam sobre você quando você era jovem, cuidado para você não jogar isso sobre os seus filhos, sobre os seus netos, adoecendo as pessoas. No contexto da nossa igreja, de sermos cristãos, cuidado para você não jogar um peso em cima dos outros, comparar as pessoas. Comparar, ó Deus, irmãos, ministérios. Deus tem
tudo de forma singular para nós. Mas cuidado, porque às vezes você está repetindo história errada, ruim, porque fica preso no passado. E aí com isso, irmãos, a gente vai para o 4. Ele fala assim, que nós devemos desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Irmãos, o que ele diz aqui no versículo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejamos os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Somos estimulados pela palavra do Senhor a sermos gratos sempre, irmãos. Você agradeceu pelo dia de hoje? Eu estou gravando, irmãos, hoje é sexta-feira, dia 6, meio-dia, não é isso? Hoje eu tive um agradecimento especial e eu compartilho com vocês, e domingo, amanhã, se Deus permitir, eu falo isso na igreja. Mas hoje, dia 6, completa 4 anos que eu fui eleito pastor da PIB de Cascadura. E de manhã, quando eu estava no meu momento devocional, tomando meu café, eu estava agradecendo ao Senhor. Eu lembro que nesse dia eu estava numa viagem longa de 20 dias com um primo meu, estava viajando de caminhão e recebi a resposta de que fui eleito. Eu estava lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, vindo da Bahia, e aí fui parar para almoçar, fui orar, agradecer a Deus porque um novo ciclo estava acontecendo na minha vida, estava agradecendo pela oportunidade de desenvolver o meu ministério, e eu louvo a Deus porque nesses 4 anos à frente desta igreja, Deus tem me honrado e eu tenho sido uma pessoa melhor, e tem sido um privilégio muito grande estar à frente juntamente com Rosana, juntamente com os meus filhos, cuidando da família de vocês e sendo cuidado por vocês também. Então eu queria registrar isso, ação de graças. Deus está sempre nos levando para frente, Deus está sempre nos levando para fazer a vontade dele. Precisamos ser submissos. Então ele diz assim, não andeis ansiosos. Irmãos, a ansiedade é fruto da incredulidade também, da falta de confiança no Senhor. Já falei em outro momento também, o Brasil é o segundo maior consumidor de remédios ansiolíticos. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nunca se comprou tanto remédio, nunca se teve tanta síndrome do pânico, nunca se gastou tanto dinheiro com seguros, nunca se gastou tanto dinheiro com grades, com câmeras, com proteções. Nunca as pessoas estiveram tão ansiosas. O que está acontecendo nessa pandemia? Quem era ansioso ficou mais. Talvez até essa pandemia vai curar algumas pessoas, para a gente aprender a confiar no Senhor, a entender que a gente não domina as coisas, não é isso? Então ele fala aqui de ansiedade, de falta de fé, de enfermidade emocional. Quantas pessoas, irmãos, e talvez você conheça algumas, sempre partindo das nossas famílias, nunca esqueçam disso. Por que nas nossas famílias? Porque nós convivemos mais com elas, nós temos ligação sanguínea, nós temos ligação temperamental, nós herdamos, não é isso? Várias coisas dos nossos antepassados. Precisamos corrigir isso, baseado o quê? Na confiança da palavra, no conhecimento da palavra. Então, se você é uma pessoa ansiosa, nervosa, não dorme porque a causa de não sei o quê, não come, meu irmão, se liberta em nome de Jesus. Confia no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Aí ele diz assim, que nós devemos viver sem essa ansiedade em todas as coisas. Por quê? Porque Deus providencia todo o socorro. Deus providencia todas as coisas, das mais simples do dia a dia, até as mais complexas, que para nós são complexas. Não é verdade? Então, vou dar um pequeno exemplo, simples. Hoje, sexta-feira, não temos funcionários na igreja, que trabalham terças, quintas e sábados. O Romero me ligou pedindo uma cadeira de roda para poder ajudar a levar o Kim para um exame. Então eu falei assim, olha, nós não temos ninguém lá na igreja hoje. Tenta falar com o Oséias, porque ele mora próximo. Só que 2 ou 3 minutos depois
que o Romero me ligou, o Marcos Vinícius me liga e fala assim: pastor, eu estou aqui na igreja, recebemos cestas básicas para abençoar as pessoas durante o mês. Eu falei: mas o que você está fazendo na igreja? Não, eu troquei. Em vez de trabalhar na quinta, eu trabalhei na sexta. Aí eu falei assim: então beleza, o Romero está precisando de uma cadeira de roda, vou ligar para ele para dizer que você está aí. E logo de 15 minutinhos, 20 minutos, o Romero foi lá, pegou a cadeira de rodas para poder ajudar a mobilidade do Kim. Vocês sabem que ele está no tratamento. Uma providência de Deus. Até brinquei com ele. São nessas pequenas coisas que a gente vê o carinho de Deus e como Deus cuida de nós. Mesmo que o Kim esteja num grande desafio, né, lutando contra o câncer. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, está no controle da sua vida, da sua família, e nós precisamos agradecer e crescer na fé. Você tem um coração grato? Ou você é aquele que reclama por tudo, qualquer coisinha? É aquele que está na igreja, glória a Deus, canta, não sei o quê, mas terminou o culto, já está reclamando. Cuidado com isso, cuidado. É a palavra que ele diz aqui, não é isso? E, irmãos, em último lugar, ele diz assim: independente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. Olha o que diz um texto que a gente conhece muito: sei passar por necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, agradeça ao Senhor. No decorrer de nossas vidas, nós vamos aprendendo a viver nas circunstâncias, mas nós não somos dominados pela circunstância. A nossa fé não é circunstancial, a nossa fé é em Cristo Jesus e eterno. Aí o famoso versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai usar uma expressão que eu gostei muito aqui, que ele vai dizer o seguinte: essa expressão não declara que temos um poder conquistador. Eu posso conquistar todas as coisas em nome de Jesus. Jesus não é o gênio, né, da lâmpada que você esfrega. Ele está falando daquilo que ele já tinha vivido. E ele sabia que, independente daquilo que viria pela frente, por causa de Cristo, ele teria forças para seguir em frente. Como eu e você no dia de hoje. Fortaleça o seu coração, renove a sua esperança. Eu não sei quais circunstâncias que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo o momento mais difícil e crítico da sua história. Adore ao Senhor nesse momento. Ações de graças ao Senhor. Não está entendendo? A gente adora a si mesmo. Nós não adoramos a Deus por causa daquilo que Ele faz na nossa vida, irmãos. Nós adoramos ao Senhor diante daquilo que Ele é na nossa vida, dentro do nosso coração. Lembrando sempre que a salvação é o maior presente que a gente pudesse viver. Então, quando ele fala de abundância, de fartura, de privação, ele sabe que Deus vai nos fortalecer. Eu já vivi isso, você já viveu isso, e precisamos ajudar outros a viver isso. De que forma? Dando um testemunho de gente que anda com Jesus. Não ensina errado o nosso viver. E aí vem a maturidade. Vamos conseguindo produzir frutos. Aí ele fala o que, irmãos? Aprendi a contentar-me. Precisamos viver assim. Na nossa caminhada, irmãos, no curso de nossa vida, diante de tudo que vamos viver, nos reportando sempre ao Senhor da melhor forma possível. Continue firmes nesse propósito. Amém? Ele vai concluindo aqui essa lição, nos chamando à responsabilidade de estarmos com o nosso foco em Jesus sempre. E aí sempre ele nos traz umas reflexões. Número 1, nunca perca de vista Jesus. Nada pode ofuscar Jesus em teus olhos. Continue focado, o alvo é Jesus, o nosso projeto de vida é Jesus, a nossa eternidade é Jesus. Ele vai dizer aqui, cuidado, muito cuidado mesmo com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual, seja simples, mas criterioso. Jesus fala isso, que a gente pode ser simples igual a pomba, mas prudente igual a serpente. Sejamos criteriosos no ensino da palavra de Deus. Não vá acreditando em fulano A, B ou C, influenciador digital, palestrante motivacional, ou essas palavras de efeito que você ouve nas redes sociais, ou dos pregadores que estão por aí ensinando coisas erradas. Fique
firme. Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar não avança. E em último lugar, irmãos, ele diz assim: aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Continue em frente no alvo que é Cristo Jesus. Assim eu tenho conduzido a minha vida, aprendendo um dia de cada vez, irmãos. Nós somos sempre discípulos, somos alunos de Jesus. E uma vez que aprendemos, temos a humildade de ensinar a outros. Nesse processo, continue firme, caminhando com alegria no seu coração, sabendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã às 10 horas estaremos no culto presencial. Se você não deu o seu nome ainda, faça isso se for possível. Esteja de máscara, se a sua saúde está plena, vá. Estamos seguindo todos os protocolos e Deus está conosco. Senhor Jesus, o nome dele é Emanuel. Como é bom saber disso. Siga em frente. Um grande abraço, fique na paz e até a próxima.